Rádio Sebic, o podcast da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Em 2020, ano marcado pela pandemia da Covid-19, a construção civil liderou o ranking de geração de postos de trabalho com carteira assinada no Brasil. Segundo dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, disponibilizados pelo Ministério da Economia, o setor abriu mais de 108 mil vagas no ano passado, mostrando que foi e continuará sendo um dos pilares da economia nacional. E a pergunta que fica é: quais serão os próximos capítulos da indústria da construção? Sobre este assunto, vamos conversar com a economista da Sebic e assessora econômica do Sinduscom Minas Gerais, Ieda Vasconcelos, com o vice-presidente da área imobiliária da Sebic e economista-chefe do Secov São Paulo, Celso Petrucci, com Carlos Eduardo Lima Jorge, presidente da Coinfra, Comissão de Infraestrutura da Sebic, e com o presidente da entidade, José Carlos Martins. Nós abrimos o tema conversando com a economista Ieda Vasconcelos. A construção civil foi a que mais preservou empregos durante a pandemia, segundo o CAGED. O que isso diz sobre o cenário econômico do setor? Inicialmente, esse resultado ele demonstra a importância da construção civil para a economia brasileira. Nós temos que considerar que o setor trabalhou mediante diversas restrições e ele conseguiu trabalhar ajustando todas as condições, preservando inicialmente a saúde dos seus trabalhadores. A construção civil também é muito importante ressaltar que foi a maior geradora de emprego em um ano de pandemia, em um ano em que as atividades do setor estavam aí 36% inferiores ao seu pico de atividades, que foi o ano de 2014. A atividade da construção civil no ano passado, em 2020, ela estava no mesmo patamar do ano 2007. Ou seja, diante de um cenário em que o setor estava com nível de atividades lá em 2007, ele conseguiu ser o maior gerador de vagas no país. Já pensou, então, se o setor tivesse no mesmo patamar do auge das suas atividades, que foi em 2014, como o país poderia ter passado diferente no seu mercado de trabalho durante o início, e o auge aí dessa pandemia, que foi desde março do ano passado? Nós precisamos considerar a força da construção civil, não só no aspecto econômico, mas também no aspecto social. A construção civil, como grande geradora de emprego, ela não só gera emprego e renda para a economia, ela também proporciona acesso à casa própria a várias famílias, é ela que constrói as bases sólidas de desenvolvimento do país. E a construção civil, ela trabalhou o ano passado diante de inúmeros fatores que contribuíram muito para isso. Primeiro, ela se adequou aos protocolos de saúde para manter a segurança e saúde dos seus trabalhadores. Segundo, nós tínhamos aí um cenário que foi muito inspirador, que foi a questão da baixa taxa de juros. A baixa taxa de juros do financiamento imobiliário, para você ter uma ideia, no ano de 2017, a taxa média de financiamento era de cerca de 11% do financiamento imobiliário. O ano passado foi cerca de 6,5%. Esse fator da menor taxa de juros, a adequação, a construção se adequou, o mercado imobiliário rapidamente às vendas online, a adequação dos protocolos de saúde, isso tudo e mais, as famílias também, elas ressignificaram o valor da casa própria, elas encontraram aí um ambiente propício para então adquirir os seus imóveis mediante as baixas taxas de juros. Em função disso, o setor conseguiu produzir, gerar emprego, gerar renda, e aí mostrou mais uma vez por que ele é tão importante para a economia brasileira. Diante desse cenário, quais as perspectivas para o setor neste ano no Brasil? A construção civil iniciou 2021 com uma perspectiva de crescer cerca de 4% esse ano.
quais eram os fatores que contribuíram para que nós tivéssemos aí essa expectativa bem mais positiva. Inicialmente, a continuidade do ciclo de baixa taxa de juros. Nós tivemos aí, recentemente, um aumento da taxa Selic, que passou para 2,75%. Devemos ter outro aumento também nessa proporção e devemos finalizar o ano com a Selic em torno de 4,5% e 5%. Mas mesmo com essas altas, nós continuamos aí com uma taxa de juros num patamar bem distante do que nós já tivemos, por exemplo, aí em 2013 e 2014. Então, mediante as baixas taxas de juros, o incremento do financiamento imobiliário, só para você ter uma ideia, no primeiro bimestre de 2021, o montante do financiamento imobiliário com os recursos da caderneta de poupança somou 24,7 bilhões, o que correspondeu a uma alta de 83% em relação ao primeiro bimestre do ano passado. Então, o incremento do financiamento imobiliário, a continuidade das baixas taxas de juros, mesmo que um patamar um pouco superior ao ano passado, e isso aí nos proporcionou uma expectativa maior de atividades para esse ano. Nós vamos produzir esse ano, porque o ano passado o setor vendeu, e ele como tem um processo construtivo longo, nós vamos continuar construindo o que nós vendemos o ano passado. Entretanto, no final do ano passado, nós tivemos aí um desafio a mais, não só em relação à pandemia, mas a construção civil sofreu muito e continua sofrendo com o aumento dos seus custos, especialmente o incremento dos custos com materiais de construção. No final do ano passado, a expectativa era que no primeiro mês desse ano, nós já tivéssemos conseguido superar este obstáculo, o que infelizmente ainda não aconteceu. Nós estamos aí encerrando o primeiro trimestre desse ano e o setor ainda convive com o desabastecimento de insumos básicos e com altas elevadas em seus custos. Mediante disso, nós temos aí, uma perspectiva de um crescimento, infelizmente, inferior ao que projetamos no início do ano. Mas o cenário de médio e longo prazo, ele continua positivo para a construção civil. Por quê? Nós temos aí inúmeros fatores. Primeiro, a demanda por casa própria, ela é constante. A gente já tem uma demanda efetiva, haja vista aí o déficit habitacional do país, que é de quase 6 milhões de moradias. Nós temos outros fatores também, como perspectivas aí de concessões e as parcerias público-privadas, e temos também as perspectivas do novo marco legal, do saneamento. Isso tudo, a médio e longo prazo, a gente precisa desenvolver. É claro que o país possui inúmeros desafios também. Nós precisamos aí resolver o problema da pandemia para que a macroeconomia volte a caminhar, mas nós precisamos resolver aí o problema da macroeconomia, o problema dos juros e da inflação que agora persiste. Para resolver os principais problemas do país, nós precisamos de um ambiente de maior estabilidade, um ambiente de previsibilidade. E isso será dado com as reformas. Nós precisamos que o país continue o seu processo de reformas estruturais, de realizar as reformas estruturais, para que a gente, então, possa continuar produzindo. A construção civil, ela possui um ciclo longo de atividades, então ela precisa de previsibilidade. Os últimos dados que nós temos é que os empresários da construção civil, eles permanecem otimistas. Claro que eles um otimismo com preocupação, tanto em relação às condições macroeconômicas do país, a realização das reformas, a resolução do problema de saúde pública, ou seja, a solução da pandemia, o avanço do processo de vacinação, e também que eles consigam efetivamente resolver o problema do desabastecimento e o problema também do alto custo dos insumos, para que o setor possa continuar produzindo e gerando emprego e renda na economia. Vamos falar agora com Celso Petrucci, vice-presidente da área imobiliária da CEBIC.
Quais foram os principais impactos da pandemia no mercado imobiliário em termos de cenário econômico? Os principais impactos da pandemia no mercado imobiliário, eles foram significativamente reduzidos porque a atividade de construção civil foi considerada pelo governo federal e pelos governos estaduais como uma atividade essencial. Mesmo assim, no segundo trimestre do ano de 2020, nós tivemos os nossos estandes fechados, nós tivemos uma redução drástica de lançamentos e tivemos até algumas obras paralisadas em alguns estados. A situação econômica do país, mas a demanda que ainda existe pelo nosso mercado imobiliário, propiciaram uma reação significativa do mercado imobiliário. E a impressão que fica para nós é que o nosso segmento, apesar de ter sofrido os efeitos da pandemia, foi um dos segmentos que menos sofreu, pois a necessidade habitacional, a necessidade de compra do imóvel, o atendimento a uma demanda reprimida, foi muito bem conjugado com as menores taxas de juros em patamares históricos e com a abundância de financiamento de crédito imobiliário com recursos da poupança e os recursos limitados do fundo de garantia. Então, o impacto, resumidamente, foi um impacto pequeno em relação ao que a gente imaginava lá no mês de março. De que forma o mercado imobiliário se adaptou a este cenário? O mercado imobiliário se adaptou muito bem a este cenário de pandemia. Diversas empresas, principalmente as grandes empresas, mas não só as grandes, as médias e as pequenas, já estavam trabalhando no que a gente chama de jornada digital do consumidor. Ou seja, as vendas sendo muito mais originadas, muito mais trazidas para as empresas pela web do que pelo sistema tradicional nosso, que é termos um plantão de vendas, termos a visita das pessoas num plantão de vendas. Então, se há uma coisa para comemorarmos, se é que pode chamar de comemoração, deste período de pandemia, é a questão da melhoria da tecnologia na venda de imóveis, inclusive com a digitalização de contratos, com o trânsito desse contrato entre os consumidores e as empresas e os bancos. Tudo isso teve uma evolução muito forte. E é um processo que a gente acredita, que nós acreditamos, que é um processo que veio para ficar. Ou seja, a jornada do consumidor, que quase sempre vai se iniciar pela web, muitas das vezes vai terminar também com os processos de digitalização. As empresas imobiliárias evoluíram muito neste período, lembrando que para as grandes empresas esse já era um processo muito mais desenvolvido, para as empresas médias razoavelmente desenvolvido, e as empresas pequenas se aperceberam que participar dessa jornada digital, participar dessa jornada do consumidor, ter as suas ofertas na web e ter um bom atendimento a clientes oriundos dessa plataforma é muito importante para os negócios imobiliários de hoje. Para o futuro, o que esperar do mercado imobiliário? Há uma estimativa de crescimento? Olha, nós crescemos de 2016 para 2017, crescemos um pouquinho mais de 17 para 18, e de 2018 para 2019 foi um crescimento significativo do mercado imobiliário. Iniciamos 2020 com a expectativa de termos um ano muito bom para o mercado imobiliário. O ano não foi ruim e nós estamos imaginando o seguinte, que nós podemos esperar para 2021 o ano que nós esperávamos exatamente para 2020. E para isso, as nossas expectativas, quando positivas, elas também carregam algumas premissas. A primeira delas, que o governo consiga efetivamente trabalhar nas reformas administrativa e tributária, né? Mas não menos importante, mas muito mais forte para o nosso mercado, que as taxas de juros do financiamento imobiliário se mantenham nesses menores patamares históricos como estão hoje. Ou seja, se o governo fizer a lição de casa e nós tivermos as condições de financiamento em 2021 que tivemos em 2020,
seguramente vamos ter um ano melhor, tanto na área de lançamentos imobiliários, como na área de vendas de imóveis no Brasil inteiro. Essa é a nossa expectativa para o ano de 2021, um cenário razoavelmente positivo, lógico, dependendo dessas condições macroeconômicas que a gente tem. Agora vamos conversar com o engenheiro civil Carlos Eduardo Lima Jorge, presidente da Coinfra. O que podemos esperar para 2021 no setor da infraestrutura? Em primeiro lugar, esperar o que a sociedade em geral mais espera, que é o controle dessa pandemia e a volta gradual à normalidade de todas as atividades. Especificamente na área da infraestrutura, sabemos que o aperto fiscal será muito forte, né, limitando ainda mais os já escassos recursos públicos que temos para investimento. Dessa forma, então, temos que acelerar todos os projetos que envolvam financiamento privado, sejam eles concessões ou as PPPs, parcerias público-privadas. Para isso, o PPI, que é o Programa de Parceria de Investimentos, o FEP, Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos de Concessões, que é administrado pela Caixa, e também o BNDES, tem papel fundamental, principalmente se orientarem esses projetos para empreendimentos de porte médio nas diversas regiões do país. Os prefeitos, por exemplo, os prefeitos recém-eleitos, precisarão de mais desse apoio federal para atenderem às suas demandas. E quais impactos a pandemia trouxe para este pilar da construção civil? O primeiro impacto foi, sem dúvida, a adequação do nosso setor aos protocolos de segurança na saúde. Procedimento que foi rapidamente desenvolvido e assimilado pelo setor, sendo que a construção civil foi considerada atividade essencial desde o início da pandemia, e isso foi fundamental para a economia do país. A pandemia trouxe também o redirecionamento de recursos públicos para o setor da saúde, isso com toda razão. Mas isso comprimiu ainda mais os investimentos em obras, seja na União, seja nos estados e também nos municípios. Nós fomos também pegos de surpresa pela alta expressiva de preços de vários materiais. Isso por diversas razões. E por isso estamos lutando, e bastante, para reequilibrar os contratos de obras públicas, sob pena de termos aí um conjunto enorme de obras paralisadas. Um ponto positivo que eu poderia ressaltar dessa pandemia foi a consciência geral de que o saneamento é um fator diretamente ligado à saúde pública. E isso ajudou muito a aprovarmos em julho o novo marco legal do saneamento. Um ponto que vale a pena acrescentar é que existe um consenso entre executivo, legislativo, academia, os economistas, de que é fundamental investirmos na infraestrutura para gerar empregos, para reduzir o custo do Brasil e para dinamizarmos a nossa economia. Mas para que isso aconteça, nós precisamos garantir segurança jurídica aos negócios, respeito à engenharia, acesso aos financiamentos e termos também bons projetos. Essa é a receita. A CEBIC trabalha para que ela aconteça. Vamos encerrar o podcast conversando com o presidente da CEBIC, José Carlos Martins. Na sua avaliação, quais as principais mudanças causadas pela pandemia no setor da construção? A crise da pandemia, que foi única ao longo de muitas gerações, ela trouxe muitos ensinamentos. Tem o lado trágico, o lado difícil, que é o lado das pessoas, o lado das vítimas, mas ele trouxe muito aprendizado. E um grande aprendizado que nós tivemos nesse período foi o valor que as pessoas deram ao seu lar. Aquela junção do meio físico com a sua família, com os seus amigos, os seus familiares. Isso aqui eu quero citar a todos vocês, porque quando a gente analisa o cenário econômico no pós-pandemia, no nosso entendimento, isso passará a ser um fator essencial no novo momento que viveremos. Muitas pessoas, e a maior parte, neste período, reduziu o seu consumo por impulso. Aquele consumo que uma pessoa vai no shopping para tomar um cafezinho e sai de lá com um terno, com uma calça, com um sapato, com um vestido. Né? Então, o que a gente tem que perceber que precisamos muito investir
em traduzir a necessidade das pessoas no produto que nós fazemos. Nós temos que ser muito mais entendedores dos anseios das famílias, do que elas precisam efetivamente, do que fomos ao longo do tempo. Nós precisamos investir demais em pesquisa de opinião, precisamos investir demais em pesquisa de campo, de materiais, tecnologia, projetos e tudo isso, eficiência energética, para que a gente possa atendê-los melhor. E por que eu falo isso? Porque nós entendemos que esse período pós-pandemia ele pode ficar marcado como um novo ciclo do consumo no Brasil, do investimento no Brasil. Quando nós aliamos a vontade das famílias a ter um melhor imóvel com uma baixa taxa de juro referencial da economia, nós temos a combinação ideal para o negócio do imobiliário ele continuar prosseguindo com todo vigor, como a gente está tendo hoje. Nos cabe ter esse cuidado de não perder esta oportunidade que nos foi trazida. Precisamos ver com muito critério tudo isso que vem pela frente. O cenário pós-pandemia é um cenário em que você reduz trajetos. Isso é uma coisa importante. Ficou muito claro que você não precisa se deslocar tanto quanto você se deslocava. Então isso passa a ser um assunto importante. E nesses pontos, o investimento e a construção, tanto no mercado imobiliário, como a parte de infraestrutura, como o mercado de obras industriais e corporativas, eles vão ter, sim, um boom daqui para frente. Se tivermos o cuidado de cuidar com todo o carinho deste mercado que nos apareceu devido às mudanças de costumes das pessoas. Infelizmente, a pandemia é uma tragédia, machucou a todos nós. Quem hoje não tem alguém próximo, conhecido, amigo, familiar, que não teve um problema sério a respeito, mas isso deixará muitas marcas para nós. Mas vamos entender que, mesmo nas piores guerras, sempre algo fica de legado. Então nós temos que ter essa mensagem para prosseguir e continuar levando o Brasil para frente, tendo um cenário econômico mais forte daqui para frente, e nós podemos ajudar nisso. Conversamos com a economista da CEBIC, Ieda Vasconcelos, que é assessora econômica do Sinduscom Minas Gerais, e com Celso Petrucci, vice-presidente da área imobiliária da CEBIC e economista-chefe do Secov São Paulo. Entrevistamos ainda Carlos Eduardo Lima Jorge, presidente da Coinfra, a Comissão de Infraestrutura da CEBIC, e com o presidente da entidade, José Carlos Martins. O assunto foi o cenário econômico da construção civil no pós-pandemia. Obrigada por acompanhar a Rádio CEBIC. Este podcast é realizado pela CEBIC com a correalização do Senai Nacional, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Até a próxima edição. Rádio CEBIC, o podcast da Câmara Brasileira da Indústria da Construção.